Estamos de volta. Estamos de volta na aula do dia 28 de maio de 2020, da turma de Civil 4, noturno. Nós estamos falando sobre uso capião. A aula passada, na verdade, seria a aula de hoje, só que na primeira parte nós vimos acerca da uso capião extraordinária e da uso capião ordinária. Nós vimos as características de cada uma delas, onde a uso capião extraordinária ela exige um prazo maior, mas a posse também não exige, a natureza da posse não exige que seja uma posse justa e também não exige o justo título. Já que na ordinária, na do artigo 1242 do Código Civil, o tempo é menor, mas necessariamente para que alguém adquira, quem o possuidor que está ali manso e pacificamente na propriedade. Ok, Newton, se essa pessoa está ali exercendo posse por 10 anos, só que a posse é de boa fé ou tem um justo título, aí o prazo declina, o prazo é menor, é 10 anos, essa é a ordinária. E ele pode ser reduzido para 5 se for uma posse trabalho, ok? Newton está perguntando aí, pessoal, conceito de posse injusta. Posse injusta é aquela adquirida mediante violência, clandestinidade e precariedade. Posse injusta adquirida por violência, clandestinidade e precariedade. Nós vimos lá, quando a gente estudou posse, que no momento em que o esbulhador entra, assume a posse do imóvel com violência, a posse injusta ainda não começou. Enquanto houver violência, a posse ainda não começou. No momento em que a resistência do antigo possuidor acaba, nesse momento que a posse para uso capião, que é injusta, é considerada injusta porque o início dela foi mediante violência, é nesse momento que cessa a violência que começa a contar o prazo da posse injusta que enseja a uso capião extraordinária, que é aquela de 15 anos, a do artigo 1238 do Código Civil. E a posse justa, o conceito é por exclusão. Se a posse injusta foi adquirida mediante violência, clandestinidade e precariedade, a justa é o contrário. A posse justa, ela enseja a uso capião ordinário, ela pode ensejar a uso capião ordinária, porque é lá do artigo 1242 que diz que essa posse mansa, pacífica, contínua, duradoura, pública, se ela for de boa fé, basta que o possuidor esteja ali por 10 anos para requerer a uso capião. E aí o parágrafo único do 1242, que fala da uso capião ordinária, que é do possuidor de boa-fé, ainda fala, se essa posse for pós-trabalho, o prazo ainda diminui para 5 anos, é mais fácil. E tanto a extraordinária quanto a ordinária podem recair, podem incidir sobre propriedades de qualquer extensão, de qualquer tamanho, de qualquer metragem. O que não acontece na usucapião especial urbana e na usucapião especial rural. Vocês vão ver que ela é mais simples, mas existe uma metragem que tem que ser obedecida, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, a gente já viu a usucapião extraordinária, que é do artigo 1238 do Código Civil. E a extraordinária, enrolei a língua aqui. Nós vimos a usucapião extraordinária do artigo 1238 do Código Civil e nós vimos a usucapião ordinária do artigo 1242 do Código Civil. Agora a gente vai ver a usucapião especial. A usucapião especial, ela pode ser rural ou pode ser urbana. E aí, para não ficar uma coisa chata, porque na segunda reunião vocês já estão cansados de olhar para essa pessoa que vos fala, o que eu fiz? Eu peguei
ali uma declaração de uma colega, de uma advogada ambientalista, agrarista, bem conceituada aqui em Goiás. Inclusive, ela é presidente do conselho da SGPA. Gente, não teve pecuária esse ano, socorro. Pois é, a Carolina Pereira, a doutora Carolina Pereira vai participar aqui na nossa aula, falando sobre a usucapião rural. Ela fez o favor aí de conceder um tempo para a gente, para falar sobre essa usucapião rural rapidamente. Quem melhor que a presidente do conselho da SGPA Goiás, gente? Tem gente na sala de espera? Tem não, querido? Tô aqui, ó. Tem não. Então, quem melhor, pessoal? Agora o João Pedro chegou. Quem melhor que a presidente do conselho da SGPA de Goiás para falar sobre o usucapião rural? Ninguém, só pode ser ela, né, gente? Então, e ela é colunista da Band News também. Chique no último. Caroline Pereira. Vou compartilhar aqui com vocês a participação especial dela. Deixa eu ver se eu estou gravando essa aula, gente. Estou, graças a Deus. Antes de compartilhar, deixa eu ver se tem mais alguém na sala de espera. Olha, não tem mais ninguém, já aceitei todo mundo, tá? Confirma lá, manda o link para ela, ver se ela está entrando no link correto. Newton. Por gentileza. Gabriel, né? Usucapiões não, hein? Usucapiões com I. Ó, o Ian tá chegando também. Tá? É usucapião que fala. Um dia vocês vão aprender, gente. É porque a gente acostuma a falar errado. Então, meus queridos, como eu havia prometido, a presidente do conselho lá da seccional da SGPA, doutora Carolina Pereira, colunista da Band News FM, vai trazer para vocês aí uma mensagem sobre a usucapião especial rural. Vamos ver se dá certo. Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho aqui do usucapião rural, né? O usucapião rural, um dos requisitos básicos para que ele possa ser concedido é que ele seja concedido para a pessoa física e para aquelas pessoas que ali formaram família, que tem moradia na terra e que aproveitam aquela terra, frutificam aquela terra para sustento próprio, né? Agricultura familiar, por exemplo. E não são concedidos usucapião para empresas que fazem exploração de atividade econômica naquele local. Por quê? Isso está na origem do brasileiro. O brasileiro tem sua origem no campo, ele tem sua origem de usar a terra, utilizar a terra mesmo, ali criar seus filhos, ele come o que ele planta, né? Ele tem ali o leite que faz o queijo, ele vive daquilo. Isso é a função social da propriedade, e isso é levado muito em conta quando existe o pedido de usucapião. Já a empresa não que seja errado, né? A exploração econômica da terra por uma empresa, mas a empresa não cumpre tanto essa função social da propriedade, de uso, de fruição da terra para sustento. Ela usa a propriedade para ter lucro. Então ela não é privilegiada nessa questão do usucapião. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Até mais. Tá aí a doutora Carolina Pereira, que nos trouxe aí a explicação sobre a usucapião rural, meus queridos. E a usucapião rural ela é chamada de especial, porque o prazo dela é reduzido às demais que a gente estudou até então. Ela está lá no artigo 191 da Constituição Federal, tá? Artigo 191 da Constituição Federal.
E no artigo 1239 do Código Civil. Não, essa é a urbana, gente, peraí. No artigo 183 da Constituição Federal e no artigo 1200 e... Não, eu tinha falado sério. Nossa, vai chegando uma hora que eu vou dando... É o cabelo loiro, só pode. Misericórdia. Então tá, gente. Ó, uso campeão especial rural. Artigo 191 da Constituição Federal, que é essa que a doutora Carolina acabou de falar para nós, presidente do Conselho da SGPA de Goiás. E está lá no artigo 1239 do Código Civil. Bem como as outras, a posse tem que ser mansa, pacífica e duradoura. Só que, gente, o prazo é só de 5 anos. Só de 5 anos. E o próprio nome já diz, o uso capião rural. Então, onde tem que ser? No meio rural. A terra tem que ser lá no meio rural. Tá? Não existe uso capião rural no meio urbano. Hello. Lógico que não, tá? E vocês viram que a doutora Carolina falou que, devido a princípios da própria sociedade, história brasileira, o meio rural ele é trabalhado por aquele agricultor, por aquele trabalhador que vai sustentar a sua própria família. Então, essa usucapião especial rural, a posse que enseja a aquisição de usucapião rural, ela tem que ser especificamente para o trabalho e sustento daquela família que está ali exigindo, que está ali pedindo a usucapião rural. Tá? Não entra lá, não pode ser uma posse de qualquer forma, ela tem que ser uma posse voltada para o trabalho e sustento da família, daquela família específica. E outra coisa, o usucapiente, que é a pessoa que está reivindicando a propriedade por usucapião rural, não pode ter outro imóvel. Tá? As outras usucapiões não exigem essa questão aí. A usucapião extraordinária, a usucapião ordinária, não exige que a pessoa não tenha outro imóvel. Ela pode ter vários imóveis, mas se ela ficar ali 10, 15 anos, nasce o direito à propriedade, nasce o direito real. Então, o juiz só tem que declarar um direito que nasceu, um direito à propriedade. Eu disse para vocês que a propriedade é um direito para privilegiados. Então, se o proprietário ignora a existência daquele imóvel, então que seja fornecido para quem está ali usando, residindo, trabalhando, cumprindo a função social daquele imóvel, daquela coisa. Só que para eu conseguir uma usucapião especial, que é essa só de 5 anos, a minha posse é diferenciada. A minha posse é diferenciada. Eu preciso estar ali trabalhando para o sustento da minha família e a propriedade tem que ser no máximo de 50 hectares, tá? Então, a usucapião especial, a posse tem que ser para o trabalho e sustento daquela família. É como se fosse uma posse personalíssima, então ela não pode ser unida a outras posses, tá? Não pode acontecer a acessão de posse, como acontece lá nas anteriores. O que é a acessão de posse? O cara está residindo ali há 10 anos, mas ele herdou a posse do pai, que já estava ali há 5 anos. Soma-se a posse antiga do pai com a que ele herdou, os 10 anos, ou seja, a gente tem um prazo de 15 anos de posse, mansa, pacífica e duradoura. Aconteceu a soma da posse do antigo possuidor com a do novo, tá? Então, esse tipo de acréscimo de posses, de soma de período de posse, pode acontecer na usucapião ordinária e na extraordinária. Aqui na especial rural, não. Por quê? Porque é como se fosse uma posse personalíssima. Aquela posse é para aquela família se sustentar. Então, como que eu vou unir aquela posse específica para o sustento daquela família rural, dos antigos possuidores? Aí quebra o princípio da usucapião rural especial, entendeu? Não dá. Então, é só aquela família
que vai ter que ter exercido posse e não ter sucedido a posse de ninguém, de nenhum outro possuidor, porque a contagem se inicia. Essa família pode até requerer uma usucapião extraordinária, ordinária, se ela quiser somar a posse dos antigos proprietários. Mas aqui não, aqui a rural, que admite o usucapião só de 5 anos de posse, essa posse tem que ser voltada para o sustento daquela família, e essa fazenda, esse imóvel, essa chácara, tem que ter no máximo 50 hectares. Tá? Lana, e se tiver 51 hectares, aí entra lá na usucapião ordinária ou extraordinária. Lembrando que a ordinária o prazo é de 10 e a extraordinária do prazo é de 15. Mas se houver características de posse e trabalho, reduz 5 anos, ou seja, a ordinária de 10 vai para 5 anos e a extraordinária, que era 15, vai para 10 anos de posse, de aquisição aí. E por último, gente, a usucapião urbana, que também é especial, porque também exige um mínimo prazo aí, um prazo só de 5 anos. Ela está no artigo 1240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal. Já ouviram falar no Estatuto da Cidade? Não é uma lei da cidade de Goiânia, tá, gente? É uma lei federal, meus queridos. Só que tem esse nome aí, Estatuto da Cidade. Por quê? Porque determina regras urbanas a serem obedecidas por toda e qualquer cidade dentro da Federação Brasil, tá? Então, o Estatuto da Cidade fala sobre a usucapião especial urbana. A Constituição fala no artigo 183 e o Código Civil, óbvio, fala no artigo 1240, que é um prazo também prescricional de apenas 5 anos. Rapidinho, gente, rapidinho, só que também exige que aquela área seja construída em ambiente urbano, ou seja, na cidade, né, na comarca, que aquela posse seja mansa, pacífica e contínua por 5 anos. Também não pode ter outro imóvel. O possuidor que pleiteia a urbana, o usucapião urbana, não pode ter outro imóvel. É justamente para gerar moradia para esse povo que não tem onde morar, gente. Então, é por isso que a pessoa não pode ter outro imóvel, né? Senão vira bagunça, vira palhaçada, né? Então, é um prazo muito pequeno, é só para dar moradia para o cidadão que está ali residindo já há 5 anos, imóvel que foi abandonado. A Marisa falou que está travando, gente. É a minha internet ou é a da Marisa? Está travando aí para o pessoal também? Vou repetir o artigo, Newton. A usucapião especial urbana, que está lá no Estatuto da Cidade, está no artigo 1240 do Código Civil. Usucapião especial urbana, artigo 1240 do Código Civil, artigo 183 da Constituição Federal e artigo 9º do Estatuto da Cidade. Lei que, apesar de se chamar Estatuto da Cidade, é uma lei federal que se estende a todas as cidades, não só a uma cidade específica. Certo? Então, características da usucapião urbana. A posse é mansa, pacífica, contínua, duradoura por 5 anos. O possuidor não pode ter outro imóvel e a posse tem que ser para residência, para moradia. Enquanto a rural é para sustento, para o trabalho rural, pelo suor da testa daquele trabalhador rural. Aqui não, a urbana é para residência mesmo. Existe, assim, vocês lembram que a rural exige ali que o perímetro máximo, a extensão máxima da propriedade para usucapião rural é de 50 hectares? Aqui, queridos, também tem um limite, tá?
Aqui na usucapião urbana, o limite é de 250 metros quadrados. Professora, eu emprestei um apartamento de 100 metros quadrados. Já tem 5 anos que a minha amiga mora lá. Será que ela pode entrar com a usucapião? Não. Sabe por quê? Não pode. Respira fundo de alívio, tranquilidade, plenitude. Por que que não pode? Porque, gente, para ensejar a posse por precariedade, lembra que presta atenção, a posse pode ser justa ou injusta, posse injusta ou injusta. O que é a posse injusta? Que é adquirida por clandestinidade, violência ou precariedade. A gente sabe que a posse injusta por violência, quando ela foi iniciada mediante um esbulho pela utilização de violência. Cessou a violência, começa a contar o prazo da posse injusta, porque antes de cessar a violência é mera detenção, e detentor não é possuidor. A posse injusta mediante clandestinidade. Cessou a clandestinidade, começa a contar o prazo da posse injusta, até porque a posse para ensejar usucapião tem que ser pública. Como que uma posse clandestina é pública ao mesmo tempo? Não dá, né? Não dá. Então, é esse raciocínio. Encerrou a clandestinidade, começou a contar, ou seja, foi tornada pública, aquele esbulho foi tornado público, mas ele iniciou na clandestinidade. O proprietário não sabia, o possuidor não sabia. Então, foi tornado público, começou a contar o prazo prescricional para aquisição por posse injusta, tá? A única posse que tem que ser justa é a ordinária. Nenhuma das outras o legislador fala que tem que ser de boa fé. Então, a usucapião urbana e a rural podem ser mediante posse injusta. Lana, e a posse precária? A posse precária, gente, é aquela que acontece quando existe ali uma quebra de confiança. É o caso lá da amiga que pede, do parente que pede para morar lá no seu apartamento, né? Então, por exemplo, a Cássia, ela tem ali ela mora lá em São Paulo, lá nos Jardins, bairro Nobre, e ela tem um prédio lá cheio de apartamentos, ela é rica. Aí eu falo, Cássia, tô mudando para São Paulo porque eu consegui uma clientela aí, vou dar aula numa faculdade aí de São Paulo. Você me empresta seu apartamento do andar de cima para eu morar? E a Cássia, professora, na hora. Aí eu vou e resido ali. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10, 15 anos. Esse período, gente, não houve ali a contagem para usucapião. Por quê? Porque eu sei quem é o dono. A Cássia me emprestou e eu sei quem é o dono. Não houve quebra de confiança. Agora, que momento que a pós-precária passa a contar para a aquisição de usucapião? A partir do momento da quebra de confiança. A Cássia vai lá, bate na campainha ou manda um e-mail e fala assim, professora, eu vou precisar do apartamento. Aí eu falo, só saio daqui na justiça, bebê. Ninguém me tira daqui desse lugar porque eu a peguei. Então, nessa hora que quebra a confiança, começa a contar o prazo para usucapião. Então, eu posso estar ali há 50 anos. Se ainda não houve quebra de confiança, não há que se falar em usucapião por posse precária, tá? Então, essa aqui, a rural, a urbana, elas também admitem que a posse seja injusta, só de 5 anos. Só que o proprietário não pode ter outro imóvel, o proprietário tem que estar trabalhando ali, se for rural, para o sustento da sua família, trabalhando na terra, e na usucapião urbana tem que estar ali para residir e não pode ter outro imóvel. Lembrando que a usucapião rural exige que o perímetro, a extensão de terra seja de no máximo 50 hectares e a usucapião urbana exige uma metragem de 250 metros quadrados. Passou de 250 metros quadrados, não dá mais para pedir usucapião urbana. Tem que ir para ordinária ou para extraordinária. Ok.
Gente, eu tô até sem saliva, o tanto que eu falei hoje. Chega de matéria por hoje. Aula que vem, a gente ainda fala um pouco de uso capião e vocês tiram as dúvidas, mas vocês estão sabendo praticamente tudo de uso capião, gente. Praticamente tudo. Só falta a parte processual mesmo. O material com o resumo da aula de hoje eu já disponibilizei, queridos. Já disponibilizei, tá lá no portal do aluno. Disponibilizei hoje cedo. A pergunta da atividade da aula de hoje para a AD também já está disponibilizado. E é isso. Eu passei o trabalho para vocês já, viu? Para acrescentar na nota da prova. Vocês viram? Tá lá no portal. Sim, Gabriel, Anjo Gabriel, 24 horas para fazer a atividade. Queridos, então, olha só. Quanto tempo falta aqui para essa aula acabar? Tá. Rapidamente. Alguns de vocês me pediram para passar um trabalho para acrescentar na nota da prova, que valeu 7. Esse trabalho é opcional. Você não é obrigado a fazer. Só que uma vez que você decidir fazer, querido, você vai ter que cumprir todas as regras que estão lá no edital que eu anexei no seu portal do aluno. Nossa, Lana, que isso é um concurso público para você publicar edital? Não, gente, é porque eu sou uma pessoa organizada mesmo, desculpa. Então, eu coloquei ali só uma folha com as regrinhas para você, porque às vezes surge dúvida, vai estar tudo ali. Mas, basicamente, não é um trabalho obrigatório. Você só vai fazer se você quiser. Ai, professora, não preciso de nota, mas eu posso fazer? Claro, meu querido. Claro que pode fazer. Se você fizer, esse trabalho vale 2 pontos. E esses 2 pontos serão acrescentados na sua nota da prova de AN1. Ok? Como que esse trabalho vai ser? Eu dividi a turma em grupos assim, o trabalho é individual, só que eu distribuí temas para vocês. Cada um de vocês vai fazer um vídeo de no mínimo 1 minuto, no máximo 3 minutos, sobre o tema e publicar no Instagram, gente. Olha que alegria. 2 pontinhos de grátis para você. Professora, sou tímida. Gente, eu estou descobrindo cada artista. Vocês não têm noção. E outra, vocês estão se descobrindo, porque tem gente que achava que não dava conta e está ficando trabalhos maravilhosos. Não precisa ser um vídeo de efeitos especiais, aquela coisa blogueira de ser, não precisa. Eu só preciso que você vire a câmera do seu celular para o seu rosto lindo e fale um pouquinho sobre um instituto que eu coloquei lá no trabalho para vocês. Então, por exemplo, você ficou com um tema de assim. Pessoal, escreve aí no chat. Tem alguém me ouvindo ou travou? Ok. Então tá. Como já está muito adiantada, tem gente que não vai fazer o trabalho, então eu vou fazer chamada. E aí, quem ficar interessado em saber mais sobre o trabalho, a gente continua aqui na aula, enquanto ela durar. Sim, Marisa vai publicar no seu Instagram e me marcar. E o jeito que publica, tá tudo lá descrito bem detalhadamente no material que eu deixei para vocês lá para o trabalho no portal do aluno, tá? Qualquer dúvida, os representantes vão me chamando, perguntam os representantes, que é o Pedro e a Lorena, tá? Mas, gente, é o máximo, vocês vão adorar. Então tá, eu vou fazer chamada aí, quem quiser saber mais sobre o trabalho, fica aí. Ana Carolina, presente. Ana Caroline.
Antônio Aurelino. Antônio. Arthur. Presente. Bruno. Presente. Cássia. Presente. Claudinei. Presente. Daiane. Presente. Douglas. Presente. Eric. Estevão. Presente, Estevão. Gabriel. Presente. Gabriele. Presente. Igor com H. Igor com I. Igor com I presente. João Pedro. Presente. Juliane. Presente. Júnior. Presente. Larissa. Presente. Lorena. Presente. Lucas. Marcos. Marcos Gomide. Não adianta estar online, se não escrever presente, eu falar presente, fica com falta do mesmo jeito, tá, gente? Vocês avisam os coleguinhas aí que estão despercebidos. Marisa. Presente. Matheus. Presente. Desculpa, você é o Coelho, ok. Matheus Coelho presente. Matheus Santana. Presente. Murilo. Presente. Natália. Natália. Newton. Natália presente. Newton também. Pedro Lucas. Peterson. Peterson presente. Rosival. Simone. Simone presente. Sinair. Presente. Vitor Silva. Vitor Silva. Vitor Garcia. Ok. Wellen, Ian. Wellen presente, Ian presente. Então, quem teve falta aqui foram Ana, Caroline, Antônio, Eric, Igor com H, Lucas, Marcos Gomide. Lucas. Ah, o Lucas tá aí. Grande Lucas. Ok, já dei presença para o Lucas. Marcos Gomide está com falta, de nada. Pedro Lucas com falta. Rosirval falta. E Vitor Silva falta. Ok, estou gravando a frequência de hoje. Ok, queridos, boa noite. Quem vai nos deixar, obrigada pela sua atenção. E agora eu estou aí aberta, gente. Nós temos alguns minutinhos para falar sobre o trabalho. Dúvidas? 3 minutos. Olha, eu deixei bem explicadinho lá para vocês. Deixei bem explicadinho no material. Qualquer dúvida, vai passando para o representante, que é a Lorena e o Pedro Lucas, e eles vão entrando em contato comigo. Mas é super simples, vocês são acostumados a fazer. Se você não tem Instagram, faça, porque hoje os profissionais têm que estar logados, porque os clientes estão na internet, principalmente agora com a pandemia, e o pós-pandemia tende a continuar nesse sentido. Então, a gente tem que sair do comodismo e entrar nas redes sociais. Se você relutou até então para isso, chegou a hora, meu querido. Chegou o momento de segurar no chifre do touro e mandar ver na arena, tá? Sinto muito te informar, mas tem que ser, querido, tem que ser.
Tá, então tá, gente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Falou, professora. Tamo junto. Tchau, tchau.